futuro da Revolução Cubana e da construção do socialismo cubano. A partir do momento que a direção cubana está promovendo uma série de mudanças, uma série de ajustes, inclusive vai promover, nos próximos meses, uma mudança constitucional, uma emenda constitucional. Já está em funções uma comissão da Assembleia Nacional do Poder Popular para elaborar a emenda constitucional, presidida pelo próprio primeiro secretário do partido e ex-presidente da República, Raul Castro, onde eles vão fazer adaptações, provavelmente até no sistema de propriedade, algumas questões ligadas ao sistema político, porque, na abertura que estão fazendo, é preciso um novo arcabouço jurídico, político. Então, numa situação assim, eu acho que é bom a gente partir do compromisso original, porque é sempre uma pergunta que se faz: se Cuba vai mudar de rumo, se vão renunciar aos seus princípios, se a revolução estanca. Então, eu acho que é sempre bom a gente observar qual é o compromisso original e qual é a síntese do percurso feito até aqui. Então, sobre o compromisso original, eu queria pedir licença para fazer uma citação do ex-presidente e considerado o comandante eterno da Revolução, o saudoso Fidel Castro, que, em 1º de maio do ano 2000, fazendo um discurso lá na Praça da Revolução, formulou um conceito de revolução, ou o conceito da Revolução Cubana, e dizia o Fidel: revolução é sentido do momento histórico, é mudar tudo que deve ser mudado, é igualdade e liberdade plenas, é ser tratado e tratar os demais como seres humanos, é emancipar-nos por nós mesmos e, com nossos próprios esforços, desafiar poderosas forças dominantes dentro e fora do âmbito nacional e social. Revolução é defender valores nos quais se crê, ao preço de qualquer sacrifício. É modéstia, desinteresse, altruísmo, solidariedade e heroísmo. É lutar com audácia, inteligência e realismo. É não mentir jamais, nem violar princípios éticos. É convicção profunda de que não existe força no mundo capaz de esmagar a força da verdade e das ideias. Revolução é unidade, é independência, é lutar pelos nossos sonhos de justiça para Cuba e para o mundo, que é a base do nosso patriotismo, nosso socialismo e nosso internacionalismo. Eu inicio por isto, porque eu acho que os cubanos percorreram uma trajetória, ou têm percorrido até aqui uma trajetória, em que buscam afirmar cotidianamente esses princípios. Os princípios da solidariedade, os princípios da transformação e os princípios do internacionalismo. A Revolução Cubana foi fruto de um profundo movimento democrático e popular, que teve como fulcro a luta contra o regime ditatorial de Fulgêncio Batista. Foi uma combinação da luta de massas nas cidades com a luta guerrilheira da Serra Maestra, sendo esta o fator decisivo. Muita gente pensa que a Revolução Cubana foi apenas um levantamento guerrilheiro a partir da tentativa de assaltar o quartel Moncada, em Santiago, e depois da chegada do navio Grama, a organização do grupo guerrilheiro, e nada mais. Mas foi a combinação dessa luta guerrilheira com as lutas políticas, democráticas, populares, greves e todas as formas de luta que se podem conhecer e que são habituais numa revolução política, sendo que, claro, o fator dominante, o fator dirigente, o fator principal foi a luta armada do exército rebelde conduzida pelo Fidel Castro. Essa revolução conquistou o apoio das massas porque defendia um programa de transformações democráticas e populares e defendia a soberania nacional, a independência nacional, a autonomia de Cuba. Fosse uma revolução ou fosse uma luta baseada apenas em propaganda doutrinária, e provavelmente não teria obtido êxito.
E esse programa, de caráter democrático, popular e patriótico, tem o seu DNA, ou tem a sua formulação germinal na magistral defesa que Fidel havia feito de si próprio, num documento que se tornou célebre na história, com o nome de A História Me Absolverá, que foi a peça, foi o libelo com que Fidel Castro se defendeu no processo que sofreu por conta do assalto ao quartel Moncada. Portanto, esta revolução não foi uma revolução imediatamente socialista, e, inclusive, nos seus primeiros meses, buscou o convívio pacífico com os Estados Unidos. Fidel Castro, logo após a Revolução, fez uma viagem aos Estados Unidos, documentada, tem filmes, tem documentários sobre isso, tem farta documentação textual também, em que o Fidel mostrava-se um líder emergente, um líder tolerante, um líder universalista, procurando um caminho novo para situar Cuba naquele mundo conflituoso da época, dos finais dos anos 50, começos dos 60. E, em política externa, o que o Fidel e o comando da Revolução defendiam era a independência, a autodeterminação e o não alinhamento, que era um movimento que estava em alta naquela altura do desenvolvimento da política internacional. Como nós sabemos, porém, a política estadunidense foi crescentemente hostil a Cuba, e desde janeiro de 1961, o governo dos Estados Unidos rompeu unilateralmente relações diplomáticas com Cuba, queixando-se das nacionalizações que Cuba estava fazendo e da apropriação das empresas estadunidenses. É preciso notar que, naquela altura, Cuba não fazia restrições políticas, essa história do paredão e coisa que o valha, não tinha nada voltado estritamente contra cidadãos estadunidenses, nem uma manifestação de ódio em relação aos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos romperam relações diplomáticas, e, em abril do mesmo ano, os Estados Unidos fomentaram a invasão da Baía dos Porcos, e teve que ser rechaçada militarmente. O próprio Fidel se deslocou até lá, comandou a resistência, e, a partir desse fato, então, no ano seguinte, Cuba será expulsa da Organização dos Estados Americanos, na sucessão daquele episódio em que, aí sim, Cuba resolveu alinhar-se com a União Soviética, que foi uma forma também de se defender, naquele episódio que ficou conhecido como a crise dos mísseis, quando Khrushchev propõe ao Fidel armazenar algumas armas atômicas em Cuba, e tem aquela famosa crise dos mísseis, em outubro de 62, e, a partir daí, começa um alinhamento de fato entre Cuba e a União Soviética. Eu diria, meus amigos, o seguinte, que a Revolução Cubana foi mais um episódio histórico da luta pelo socialismo no mundo, que demonstra a validade de uma das teses do Lenin, segundo a qual, naquele cenário da Revolução Soviética de 100 anos atrás, ele dizia que, por força do entrelaçamento de contradições, era mais provável, e entre aspas, né, ele não falou essa palavra, mas eu vou falar aqui entre aspas, seria supostamente mais fácil tomar o poder revolucionário em países dependentes, países atrasados e com menor grau de desenvolvimento econômico, social e institucional vis-à-vis aos países capitalistas. Porque os países capitalistas tinham um maior amadurecimento institucional, tinham maior estabilidade, e, nos países mais atrasados, havia esse entrelaçamento de contradições sociais, políticas, contradições interimperialistas, as contradições sociais se mesclavam com as contradições nacionais e formavam um caldo mais favorável para o desenvolvimento da luta revolucionária. Mas, em contrapartida, se era mais favorável às forças revolucionárias tomarem o poder em países assim, também era mais difícil, mais complexo, mais tortuoso o caminho
para construir o socialismo. Porque a construção do socialismo, sobretudo a construção econômica do socialismo, requer amadurecimento no desenvolvimento das forças produtivas. Requer que a sociedade esteja, do ponto de vista das suas relações econômicas, madura para dar o salto no sentido da coletivização, da instituição de relações de produção coletivas. Então, isso foi uma luta muito difícil na União Soviética, como a história demonstrou, em todos os países do leste europeu. Foi também assim difícil na China, no Vietnã, tanto que todos eles tiveram, os que sobreviveram, China e Vietnã, que fazer as reformas que estão fazendo, e em Cuba, pela mesma forma, era muito difícil a construção do socialismo do ponto de vista estritamente econômico. De qualquer forma, no auge da luta contra a invasão da Baía dos Porcos, Fidel Castro proclamou, no dia 16 de abril de 1961, o caráter socialista da Revolução, que, obviamente, era uma forma, um posicionamento político em relação à provocação e à demonstração de hostilidade dos Estados Unidos. Então, já que era assim o comportamento americano, nós vamos aqui também proclamar o caráter socialista da Revolução, dizendo o seguinte: esta é a Revolução Socialista e Democrática, dos humildes, com os humildes e para os humildes. E assim, Cuba se torna um país socialista a partir desta proclamação política. Em tais condições, sendo um país atrasado econômica e socialmente, um país agrário, exportador e monocultural, porque era a cultura apenas do açúcar, era muito difícil, como eu disse, desenvolver relações de produção socialista, e o país permaneceu assim por muito tempo, apesar de uma tentativa válida e que, em muitos aspectos, foi exitosa, de construir um modelo socialista. A Revolução proclamou a reforma agrária, mantendo a pequena propriedade e, ao mesmo tempo, estimulando a coletivização da agricultura através das cooperativas. No caminho de socializar o país, promoveu a estatização dos meios de a estatização e a socialização dos meios de produção e a planificação centralizada da economia, empreendimento no qual teve êxitos e teve também dificuldades, teve avanços e teve também recuos, tanto que houve uma grande discussão em Cuba, desde os finais dos anos 70 e os começos dos anos 80, sobre a validade ou não de ter importado o modelo soviético. Então, muitos companheiros da direção cubana consideravam que aquele modelo não era adequado às condições de Cuba. O próprio Che Guevara participou intensamente dessa discussão e há uma farta literatura sobre este assunto. De qualquer maneira, por meio da ajuda da União Soviética, troca de petróleo por açúcar, e por meio da integração de Cuba ao Comecon, que era o Conselho de Assistência Econômica Mútua dos países socialistas, Cuba teve acesso a uma espécie de um mercado cativo e estável para suas exportações de açúcar, e isso ajudou a financiar o desenvolvimento econômico e social do país, e é inegável que Cuba obteve grandes êxitos na sua afirmação como um país justo, como um país solidário, como um país de ativas políticas sociais, e um país que promoveu, de maneira inédita, na região latino-americana e caribenha, promoveu a justiça social. Isso é, sem sombra de dúvida, os próprios inimigos da Revolução Cubana são obrigados a admiti-lo. Ao mesmo tempo que estava nessa ofensiva para implantar o sistema socialista, os cubanos trataram, nas primeiras décadas, de institucionalizar o poder revolucionário, sendo as principais expressões disto a existência e o desenvolvimento dos CDR, que eram os Comitês de Defesa da Revolução, que era uma espécie de organização de massas, organização de base popular para assegurar a defesa da Revolução e a unidade política e ideológica do povo cubano. Institucionalizou-se também através da criação e desenvolvimento da Assembleia Nacional do Poder Popular, que é o Legislativo cubano, de pé até hoje, e
da fundação do Partido Comunista Cubano, que tem uma história muito sinuosa. Havia um Partido Comunista Cubano desde os anos 30. Esse Partido Comunista, durante a ditadura do Fulgêncio Batista, passou a se chamar Partido Socialista Popular. Era o Partido Comunista com outro nome. Esse partido apoiou a Revolução Cubana, embora não tivesse participado da luta armada. Outras organizações sociais e políticas também apoiaram a Revolução Cubana, sem tomar armas, como, por exemplo, uma organização chamada Diretório Revolucionário. E o movimento que dirigia o Exército Rebelde do Fidel se chamava o Movimento 26 de Julho, que foi a vanguarda da Revolução. Então, desde o 1º de janeiro de 59 até 1965, transcorreu todo um período de luta política e ideológica e orgânica para unificar essas três vertentes da vanguarda revolucionária cubana, que resultou na criação, ou na nova criação, numa refundação do Partido Comunista Cubano, que há um gesto simbólico do Blas Roca, que era o secretário-geral do Partido Comunista, que, simbolicamente, ele disse que cabia ao Fidel Castro o comando, já que ele era o comandante da Revolução, o comando também do partido. Mas vejam que esse processo de unificação orgânica durou muito tempo, porque o primeiro congresso do Partido Comunista, propriamente dito, só se realizará em dezembro de 75, 10 anos depois, portanto, da proclamação da refundação do partido. De qualquer maneira, este congresso culmina o processo de institucionalização ou de criação das instituições do poder revolucionário cubano. Já para concluir, a derrocada do socialismo, vocês sabem, na União Soviética e nos países do leste da Europa, entre finais da década de 80 e inícios da de 90, acarretaram uma situação inteiramente nova para Cuba, que foi obrigada a reciclar o seu comércio exterior, e nos primeiros anos foi uma verdadeira razia econômica, uma quase falência de tudo, e eles foram obrigados, no ano de 90, a proclamar o chamado período especial, um período que durou, sei lá se ainda saíram de todo do período especial, durou quase 2 décadas, de grandes dificuldades, de grande retrocesso na vida econômica, de grandes problemas na vida social, e previa-se, portanto, na teoria do dominó, a derrocada da Revolução Cubana. E aquele famoso Hotel Havana, que é muito conhecido nos filmes, e onde sediava a máfia cubana, a máfia de Miami, nas vésperas da Revolução, e tem aquela cena fantástica do filme O Poderoso Chefão, em que a corja contra-revolucionária sai e a máfia está reunida ali. Então, naquele mesmo hotel, durante o ano de 89 e o ano 90, ali era a sede de centenas e centenas de correspondentes, nossos colegas, correspondentes internacionais, esperando o dia em que eles iam para as suas máquinas de telex, que naquela época não tinha ainda a internet, como hoje, para fazer, cada um dar a manchete da derrocada da Revolução Cubana. Então, num dia como esses, e já termino com isso, para responder o efeito dominó, Fidel, perante boquiabertos jornalistas, convocou uma coletiva de imprensa e disse o seguinte, e com isso eu vou concluir: Cuba é o símbolo da resistência. Cuba é o símbolo da defesa firme e intransigente das ideias revolucionárias. Cuba é o símbolo da defesa dos princípios revolucionários. Cuba é o símbolo da defesa do socialismo. Quiçá alguns esperem que nós vamos ser derrotados, que nós vamos capitular, ou que vamos mudar o nome do Partido Comunista Cubano para algo parecido como Partido Social Democrata. Mas o povo cubano vai saber estar à altura da sua responsabilidade histórica. E aqueles que mudaram de nome, não sei a quem vão enganar com isto. Imaginem que amanhã nós mudemos de nome e digamos: senhores, o Congresso aprovou que, em vez de Partido Comunista, nos chamemos Partido Socialista de Cuba,
ou Partido Social Democrata de Cuba. Vocês creem que realmente mereceríamos algum respeito? Porque os que mudam de nome são os que mudaram de ideias, ou perderam toda a sua confiança nas ideias, perderam suas convicções. Fidel Castro, em 3 de abril de 1990. Então, Cuba vai chegar no dia 1º de janeiro do próximo ano, celebrando de pé, resistente, e com essa confiança exposta pelo comandante Fidel, chegará à celebração do seu 60º aniversário revolucionário. Muito obrigado. Obrigada, Zé. Foi pontual. Então, depois desse aporte teórico que o Zé nos trouxe, dessa visão histórica a respeito da Revolução Cubana, a Vanessa, que esteve em Cuba diversas vezes, morou lá por 6 meses, esteve ano passado, este ano, 2007, 2008, em várias oportunidades, ela vai nos trazer um pouco mais essa questão da atualidade. Então, como vocês devem saber, Cuba passou por um processo eleitoral. Este ano foi nomeado o Díaz-Canel como o novo presidente da ilha. Então, ela vai trazer um pouco desta visão. Então, o que foi o governo do Raul Castro, um pouco mais atualizada, né? O que foi o governo do Raul Castro e o que esperar aí desse governo Díaz-Canel? É uma continuidade revolucionária ou é uma continuidade revolucionária ou é mais uma questão pro forma, uma questão mais burocrática de uma manutenção ali daquela ordem? Então, com você a palavra. Obrigada, Vanessa. Temos 2 Vanessas na mesa hoje. Estou achando um máximo isso. Queria agradecer o convite da Editora Elefante, a oportunidade dada pelo Salão do Livro Político. Agradecer aos colegas da mesa. Estou muito lisonjeada de estar aqui também. Como a Vanessa estava falando, eu estudo há um tempinho Cuba, menos tempo do que os colegas, talvez, mas eu fiz a minha primeira viagem em 2007, eu estava estudando jornalismo ainda, fiz meu TCC em 2008 sobre a percepção da sociedade cubana sobre a Revolução. Então, eu vou tentar trazer aqui hoje para vocês a minha leitura desses 10, 12 anos de contato com a ilha e esse momento diferente que vive a ilha, né? Não só aos olhos do mundo, mas assim você teve várias mudanças geracionais, né? Dentro da ilha desde 59, então isso tem um reflexo muito grande para a política atual da ilha, né? Eu parto de um princípio, assim, analisando um processo histórico, de que todas as contradições desse processo precisam estar postas na mesa para a gente pensar a história contemporânea da ilha, né? Então, eu vou trazer o contexto do Raul, a ideia de atualização do socialismo cubano, que ele levanta a partir de 2006 e que ele assume, de fato, em 2008, né, quando ele vira oficialmente o novo presidente da ilha. E aí eu chego na passagem de poder para o Díaz-Canel. Desde a doença do Fidel, em 2006, quando ele ficou bem doente e percebeu que, apesar dos afastamentos, ele não ia poder mais voltar a ser o presidente, começou a se falar, de um lado, de continuidade da Revolução, e, de outro lado, né, como dizia o Zé Reinaldo, dessa ansiedade, desde 59, de que a Revolução um dia ia cair, né? Então, eu vou tentar, na verdade, trazer mais perguntas do que respostas, porque eu acho que a gente vive num momento global em que é hora da gente reformular as nossas perguntas, né? É hora da gente trazer mais questões para a mesa, porque tudo que a gente estava ali posto em cima, né, falando de Brasil, América Latina, etc., então tá se abalando, né? Então eu vou tentar trazer essa perspectiva da Revolução Cubana a partir de algumas perguntas. E aqui eu coloco para vocês, e eu espero que a gente consiga discutir hoje nesse debate,
é o que significa a continuidade de uma revolução, se a gente acredita que as revoluções são feitas de reinvenções constantes, né? Se a gente acredita no movimento dos processos revolucionários e se a gente acredita na dialética, né? No choque, na contradição dos movimentos, dos processos históricos, né? Então, assim, voltando um pouco para a historiografia, assim, em 2006, o Raul vira presidente interino, né? O Fidel fica doente, e o Raul faz uma coisa que é muito interessante para a Revolução, que é propor diálogo com a sociedade, né? É importante pensar que o Zé Reinaldo parou na questão dos anos 90, né? Dessa profunda crise pós-queda do muro, e a gente tem aí o Raul chegando ao poder muito mais pragmático, né? Num momento em que ele sente que ele precisa dar uma resposta mais pragmática para a sociedade. Depois dos anos 90, né? Dessa crise terrível, chamada período especial, quem quiser dar uma olhada depois, né, os números sociológicos são bem impressionantes, mas, ao mesmo tempo, num fôlego animador, assim, que foi a chegada do Raul Chávez no poder na Venezuela em 98. Então, quando o Chávez assume, uma das primeiras viagens que ele faz é ir para a Havana, e ele fecha uma série de contratos com a Havana, e ele meio que vai definir ali uma postura de substituição, né, do que teria sido, do que foi a União Soviética, enfim, a gente, né, com todas as ressalvas dadas, mas ele assume esse poder, né, esse papel. E o que vai preocupar muito o Raul nessa posição, nesse momento, é que ele não quer mais que Cuba se torne tão dependente, né, que repita processos que tinham algum sentido em outros países, que importe processos e que não crie, mais uma vez, um processo necessariamente cubano, né? Então, ele começa assim, chutando o pau da barraca, e ele fala: a gente tem que ouvir as pessoas, e o que eu vou pedir para os dirigentes é que vocês escutem o que os trabalhadores nos centros de trabalho têm para falar. Ainda que vocês não gostem, vocês vão reportar isso para o partido, e a gente vai começar as nossas conversas a partir daí. E aí acontece uma coisa muito interessante, que é o Grama começa a publicar numa coluna, eu não lembro agora se é diariamente ou semanalmente, críticas de cidadãos cubanos. Então, as pessoas começam a reclamar: o problema é o transporte, eu fui na bodega e não tinha frango e tal, não sei o quê. Então, essa discussão cria uma relação da população com o Raul, que é a gente pode chamar de um reforço de laços, né? O que causa é meio incalculável, o que causaram os anos 90 para a relação da revolução com a sociedade, para a relação do partido com a população, né? Isso falando internamente. Então, ele abre espaço para esse tipo de debate, e, na esfera pública, você tem debates muito importantes que acontecem. Em 2007, tem uma discussão que ficou conhecida como a Guerra dos E-mails, que foi tem um programa muito conhecido de televisão que vai convidar um censor dos anos 70 para aparecer na TV, e os artistas fazem uma revolução pelo e-mail e começam a discutir isso de uma maneira muito, muito interessante, e isso vai levantando outros debates, e a verdade é que o Raul tinha dito que os debates podiam e deviam acontecer, né? Então, isso dá um novo fôlego. Em 2008, tem na UNEAC, que é a União de Escritores e Artistas de Cuba, que também tem uma historiadora estadunidense que é bem interessante, chama Julia Sway, que fala que é um dos mais interessantes das últimas décadas, que é o que acontece com mais oxigênio. E vai ter uma discussão em 2011, isso avançando um pouquinho no tempo, com um jovem que depois tomou um rumo estranho, mas o processo dele foi interessante, que levantou uma discussão com o Ricardo Alarcón, que era, na época, foi até 2013, presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular. O Alarcón estava fazendo visitas nas universidades para escutar os jovens, e aí esse menino levanta, jovenzinho ainda,
e começa a fazer perguntas, as perguntas que todo mundo queria saber na época, começo dos anos 2000, a gente vai poder viajar, a gente não vai, como é que funciona, tal. E isso faz parte dessa abertura que o Raul propunha, né? E a juventude abraça isso com muita força. Então, a gente tem, nesse momento, com o Raul, um discurso que acontece em duas vias, né? Uma via é a mudança para as novas gerações, né? Então, assim, toda a possibilidade de discussão, todas as sinalizações de reforma que iam acontecendo, principalmente na questão econômica, sinalizavam para as novas gerações. E, ao mesmo tempo, você tinha uma presença do Fidel simbólica, e até 2011, se eu não me engano, efetiva, porque ele ainda era o presidente, o primeiro secretário do partido, que é um cargo muito importante em Cuba, que dava um respaldo ao que o Raul estivesse fazendo. Então, para as gerações antigas, você tinha a presença do Fidel, que garantia que a revolução continuava, e para as novas gerações, você indicava outra coisa. Então, quando você conversava com as pessoas, as percepções eram muito diferentes. Se, no início, as pessoas tinham uma certa desconfiança com o Raul, no meio do caminho, as pessoas mais novas tinham uma desconfiança com o Raul, no meio do caminho, a desconfiança era um dos mais velhos. Mas ele está liberalizando a economia, o que vai acontecer, a gente não sabe muito bem e tal. Então, só para ter uma ideia assim, de quais foram essas grandes mudanças do Raul, uma delas é o cuentapropismo, que é a atividade autônoma, né? Que, como a Revolução Cubana atacou muito de frente a questão da propriedade privada, em 68 fez uma nacionalização gigantesca, o sapateiro foi nacionalizado, tal, uma nacionalização realmente gigante em relação a outros países que tiveram revoluções e estatizações. O cuentapropismo foi proibido. E, em alguns momentos, e em momentos, sobretudo, de crise, ele foi liberado. Então, quando... Já tenho só 10 minutos. Oh, meu Deus. Vamos lá. Então, quando o cuentapropismo é liberado dessa vez, ele sinaliza uma possibilidade para essa juventude que, devido ao desgaste dos últimos anos, estava meio entre sair do país, entre fazer faculdade, entrar no programa dos médicos, enfim, com algumas... O fim das burocracias das viagens, a venda de casa e carro, o diálogo com os Estados Unidos, que surpreendeu muito quem estudava Cuba e os americanistas no geral. Assim, isso tudo aconteceu muito em segredo. Então, quando surgiu o assunto, era uma coisa que ninguém estava esperando que acontecesse exatamente em 2014. As políticas para a comunidade LGBT se desenvolveram nesse processo, né? A filha do Raul, a Mariela Castro, tinha apresentado uma lei em relação às cirurgias de mudança de sexo para transgêneros em 2005. Ela nunca tinha andado, ela anda em 2008, e aí a Mariela vai virar presidente do CNSEX, que é o Centro Nacional de Educação Sexual. E, enfim, a marcha do orgulho LGBT começa a acontecer em Havana, enfim, ela... Então, você tem esse discurso de continuidade versus o que eu vou chamar, em alguns momentos, talvez pareça meio chocante, uma entrada do capitalismo pela porta dos fundos. Assim. Então, aumentaram as possibilidades, principalmente depois de 2014, com os acordos com os Estados Unidos. Então, assim, um crescimento gigante, uma reconstrução de hotéis. Hoje você tem em Havana um hotel que chama Hotel Mansana, que foi reformado, que é assustador. Assim, você tem Mont Blanc, você tem L'Occitane, você tem todas as grandes marcas representadas, está entre Havana Velha e Centro Havana. É um hotel de luxo, foi um hotel há muitos anos, eles reformaram, e é uma coisa para servir esse turismo novo, né, de cruzeiro. Inclusive, os cruzeiros chegam em Havana. É uma pena que não dá para trazer foto, assim, porque as imagens são bem impressionantes, mas são fáceis de achar. Então, o que eu queria discutir hoje é que o estrangulamento, né, que viveu Cuba, que tem muito a ver com o bloqueio, né, a gente pode trazer todas essas questões que a gente sempre levanta,
é de uma relação entre as mudanças necessárias e os limites que o tempo vai trazendo da proteção das conquistas sociais. Então, como a gente garante as conquistas sociais com esse tipo de capitalismo feroz acontecendo dentro do território, né? Pensando que é um país subdesenvolvido, um país que ainda não conseguiu... O Raul tentou muito uma diversificação econômica que tirasse o foco tanto das ajudas venezuelanas quanto da questão da monocultura, né? Então, enfim, isso para dar um panorama geral eu comentei dos limites da proteção de conquistas sociais. Por quê? Porque, nesses últimos anos, os sociólogos cubanos têm observado um aumento das desigualdades, um aumento da gentrificação. Então, está rolando uma empurrada das populações negras, pobres, para as periferias de Havana. Eu conheço mais Havana, então eu falo muito a partir dessa minha experiência na capital. E isso só tinha acontecido assim com bastante força, não estou dizendo que tem a mesma força, tá? Mas nos anos 90. Nos anos 90, a gente teve essa mudança dos números, uma degradação dos serviços sociais em detrimento de uma liberalização. Então, é nesse cenário que vai chegar o engenheiro Dias-Canel, né? E o Dias-Canel já era o vice, né, do Raul Castro. Em 2013, ele aparece como a possibilidade de ser o futuro presidente da ilha. E eu fiquei muito impressionada, na verdade, com o discurso de posse do Dias-Canel em abril de 2008. Quem puder dar uma lida depois. Todo o movimento, a campanha em volta, a campanha, inclusive midiática em volta, era a hashtag Somos Continuidade, né? Somos Continuidade, que é um tema que volta, né? A gente acabou de falar da questão do Fidel, quando ele fica doente, a questão da continuidade aparece, ainda que tem um monte de mudança, né? Então, você tem uma prática que diz uma coisa e um discurso muito bem desenvolvido que leva para o outro lado. E com o Dias-Canel acontece a mesma coisa. E o Dias-Canel faz um discurso muito triste, muito burocrático, assim. Um discurso que não tem muito a ver com o que a gente pensa sobre revolução. Na verdade, revolução é uma coisa nova, revolução é uma coisa que te empurra para frente, né? A gente está aí começando a discutir de novo com o Império, o que vai ser. Então, é um discurso que motiva pouco a juventude. E eu fiquei pensando muito, assim, avaliando o discurso dele, depois de mais de meio século inspirando as esquerdas da América Latina inteira e do mundo inteiro. O que a gente faz com essa burocracia do Dias-Canel, né? Assim, em que momento a gente começa a usar a história de Cuba para se inspirar e a gente usa a atualidade de Cuba para estudar as nossas novas estratégias, né? Eu acho que Cuba continua sendo uma possibilidade de espelho, né? Mas que muito mais interessante, estudando a atualidade de Cuba, é entender quais são os nossos limites, né? Quais são as nossas possibilidades de criatividade política. Hoje, em Cuba, uma coisa, eu converso muito com os jovens quando eu vou, e pessoas envolvidas com a Federação dos Estudantes e tal, dizem: eu não aguento mais reproduzir discursos, né? A gente tem dificuldade hoje de criar novos discursos, né? Então, o que é interessante a gente pensar é como que a gente fala de atualização do socialismo cubano, né? Atualização de algo que já existe e como a gente continua revolucionando esse processo. Então, eu trouxe aqui algumas questões, fora a primeira, né? O que a população espera quando a gente fala em continuidade? Eu acho que é uma pergunta interessante da gente fazer, né? Continuidade de quê, né? A continuidade não vai ser na economia, né? O Raul já demonstrou isso, que a continuidade não é econômica. As questões econômicas vão mudar. A libreta de abastecimento, que é o carnê de abastecimento de alimentos, deve acabar, né? A dupla moeda, não sei se todo mundo está familiarizado, mas em Cuba, desde os anos 90, existem duas moedas. O peso cubano, que tem lastro, né, no Tesouro Cubano, e o CUC, que não tem lastro em absolutamente nada, mas que foi uma moeda criada
para recuperar os dólares que circulavam ilegalmente nos anos 90. Essa moeda existe até hoje, então ela é assim criadora de... Um minutinho. 2. Ótimo. Ela é criadora de muitas desigualdades, então quem trabalha com o turismo tem acesso a CUC, consegue ter uma vida mais confortável, e quem não tem mais dificuldades, né? Então, a continuidade também não é na presença do Estado, porque se a gente está falando do fim da libreta, né, do subsídio aos alimentos, então você tem uma redução de uma parte do papel do Estado, que foi importante, principalmente durante os anos 90. Eu acho que é importante a gente pensar o que a esquerda latino-americana espera desse processo, o que a gente está disposto a discutir sobre esse processo, e quais vão ser, e qual é a nossa expectativa, né? E talvez a continuidade que os cubanos esperem nesse processo é que saúde e educação continuem, que esse processo siga dessa maneira. E aí eu faço uma outra pergunta, que é: existe a possibilidade de manter educação e saúde numa economia subdesenvolvida, liberalizada? Né? A gente conhece, a nossa experiência é dramática na América Latina, né? Então, assim, ali agora, fazendo acordos, né, os intelectuais cubanos estão cada vez mais próximos dos Estados Unidos, da intelectualidade estadunidense. O que significa essa troca? Enfim, como essas reformas e essas novas oportunidades que os cubanos estão vendo com tanta expectativa, com tanta esperança, vai trazer para esse processo, né? Para a continuidade das coisas boas da Revolução. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Vanessa. Bem, e agora ela trouxe várias perguntas interrogantes. Eu espero que vocês também preparem a de vocês para a gente iniciar o debate logo após a fala do Breno. E, por fim, para fechar aqui o primeiro momento, o Breno ele vai trazer um pouco dessa, acho que muito do que a Vanessa colocou ali, né, trazer uma continuidade e uma reflexão a respeito disso, do que a gente pode esperar, enquanto latino-americanos, da continuidade dessa revolução, e o que essa revolução, quando a gente pensa 60 anos de uma revolução, que foi isso, né, o farol das esquerdas latino-americanas, que trouxe figuras como Fidel Castro, como Che Guevara, como o próprio Camilo Torres, como que essa revolução, esse processo, hoje, ainda inspira e se vai continuar inspirando, né? Então, o que isso representa, o que esses 60 anos dessa revolução representa para nós, enquanto latino-americanos, enquanto brasileiros. Para você não roubar meu tempo. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos meus colegas de mesa. Queria agradecer o convite por participar dessa 4ª edição do Salão do Livro Político, e especialmente para falar sobre esse tema que, 60 anos depois, com idade quase de pegar transporte de graça aqui em São Paulo, a Revolução Cubana continua um tema atual. Eu vou me aproveitar da vantagem de ser o último a falar nessa primeira rodada. Eu vou poder focar algumas questões que já foram levantadas pelo Zé Reinaldo e pela Vanessa, que eu acho que são fundamentais nesse debate sobre a atualidade da Revolução Cubana. O primeiro assunto fundamental é, ao meu modo de ver, entender a contradição que hoje mobiliza aquilo que os cubanos chamam de atualização do seu modelo socialista. Há uma contradição fundamental entre o amplo leque de conquistas e direitos sociais e a capacidade de mantê-los, de sustentá-los. Uma sociedade que se propõe a universalizar direitos, a transformar os direitos em um bem público e coletivo, precisa realizar 2 tarefas fundamentais. Uma é distribuir renda e riqueza de forma razoavelmente igualitária. A outra é produzi-las. Precisa ter renda e riqueza
para que um sistema universal dessa envergadura possa ser sustentado. O fato é que, ao longo da história da Revolução Cubana, no período anterior ao colapso da União Soviética, a sustentação desses direitos e dessas conquistas, ela foi fundamentalmente externa à economia cubana. O que propiciou a Cuba ter uma sociedade tão igualitária, ter direitos e conquistas tão formidáveis se comparados com outros países muito mais ricos do que essa ilha caribenha. Fundamentalmente, foi o acesso à poupança externa produzida pelo antigo Comecon, pelo mercado comum dos países socialistas, liderados pela União Soviética. Cuba podia ter tomado uma outra opção, inclusive isso fez parte do debate dos anos 60. Debates econômicos duríssimos em Cuba sobre o que fazer com a solidariedade internacional, o que fazer com os recursos provenientes do Comecon. O Comecon estabelecia com Cuba o seguinte pacto, basicamente. Cuba era monocultura, como disse o Zé Reinaldo e a Vanessa, produzia uma quantidade imensa de açúcar a partir da cana. A União Soviética o Comecon comprava de Cuba a produção de açúcar com excedente de 30% e pagava essa produção de açúcar com produtos, fundamentalmente com petróleo, e o petróleo calculado com um deságio de 30%. Comprava açúcar com ágio de 30% e pagava com petróleo e deságio de 30%. De tal maneira que Cuba podia ter acesso ao petróleo para sua produção interna e se transformar numa exportadora de petróleo, embora não produzisse uma única gota de óleo. No mercado de Roterdã, que era o mercado secundário do petróleo mundial, porque é o mercado livre da compra e venda do petróleo mundial, Cuba era um dos maiores players, embora não produzisse uma única gota de petróleo. Com isso, Cuba tinha acesso não apenas aos produtos do Comecon, mas também tinha acesso a um excedente comercial, e esse excedente comercial permitia a Cuba, bloqueada pelos Estados Unidos, comprar à vista um conjunto de produtos e até de serviços que não estavam disponíveis ou que não eram de fácil acesso através do Comecon. Vamos levar sempre em conta que o Comecon ficava, a boa parte dos países da Europa do Leste, ficava a muitos milhares de quilômetros, e para determinadas mercadorias o custo logístico, o custo de frete de determinados produtos era absurdo. Na lógica, na discussão do desenvolvimento cubano, houve uma divisão na direção do Partido Cubano ali nos anos 60, entre aqueles que achavam que devia se pegar esse excedente e jogá-lo inteiramente na construção de um estado de bem-estar social, como efetivamente se consolidou, e outros, entre os quais estavam, numa etapa do debate, o próprio Che Guevara, de que achava que esse excedente devia ser usado parte na construção desses direitos e conquistas sociais e outra parte na diversificação da economia cubana, de tal sorte que ela pudesse, ao longo do tempo, paulatinamente, aumentar sua taxa de autonomia e de sustentabilidade. A decisão que prevaleceu, dado que, naquele momento, ninguém podia imaginar que a União Soviética deixasse de existir, a decisão que prevaleceu foi a utilização plena desses recursos na construção de uma sociedade cujos serviços e direitos universais não têm paralelo na América Latina. A bem da verdade, em alguns setores fundamentais não tem paralelo, salvo entre os países mais ricos do mundo. Então, o padrão educacional cubano, num certo momento, só era superado por um pequeno grupo entre os países nórdicos. O padrão de saúde de Cuba só era superado pelos 5 ou 10 países mais ricos do mundo, em índices como mortalidade infantil e outros. Então, Cuba é um país que utiliza esses recursos e dá sustentabilidade externa ao socialismo cubano. Bom, quando entra em colapso a União Soviética, o sistema de financiamento desse modelo entrou em crise, entrou em colapso. Parcialmente, com a conquista do governo da Venezuela por Hugo Chávez em 98 e depois o ciclo de governos progressistas na América Latina, parcialmente se recompôs essa poupança externa a partir do final dos anos 90, mas nunca no padrão que existia anteriormente ao fim da União Soviética. E Cuba, portanto, teve que se colocar diante de uma situação na qual, ou bem, ela cortava direitos e conquistas sociais para o tamanho da conta caber no tamanho da receita,
ou bem Cuba buscava um outro tipo de desenvolvimento que garantisse sustentabilidade para aquele tipo de sociedade que havia sido construída. Esse é um debate presente desde os anos 90, desde o início dos anos 90, desde o colapso da União Soviética. Bem da verdade, no final dos anos 80, quando a crise da União Soviética já era muito visível, já se começa a discutir no Partido Comunista Cubano o que fazer. E os textos mais acessados pela direção econômica cubana passam a ser os célebres textos do Lenin e de outros intelectuais soviéticos sobre a NEP, passam a ser os textos dos chineses, especialmente do Deng Xiaoping, passam a ser os textos da experiência do Vietnã, que já naquele momento também vivia um momento de reorganização da sua economia. Qual era a lógica? Era para que seja possível a manutenção daquela sociedade, era necessário muitos passos atrás do ponto de vista da presença do Estado na economia, do papel do Estado na economia e da sua relação com o mercado. Era necessário reorganizar a economia cubana, abrindo espaço a uma nova relação com o mercado interno e internacional. Era necessário, em primeiro lugar, atrair capitais externos que substituíssem a poupança soviética. Com esses capitais, poder atrair gestão e tecnologia. Segundo, era necessário reorganizar a economia cubana com parte desses recursos, de tal sorte que a economia cubana pudesse trocar o mercado da cana-de-açúcar, que era garantido pelo Comecon, por outros mercados para outros produtos. É quando Cuba desenvolve o turismo, quando Cuba desenvolve os produtos e serviços de saúde, quando Cuba explora a sua indústria do níquel, quando Cuba começa a desenvolver a indústria do silício e outros nichos que Cuba, país de parcas riquezas minerais, outros nichos que Cuba pudesse vir a ter saldo comercial positivo, que resolvesse um problema dramático na ilha, naquela equação da relação com o campo socialista, que é Cuba tem uma taxa altíssima de importação de produtos e serviços, e Cuba, fundamentalmente, ameaçada pelo bloqueio americano e ameaçada pelo tsunami que destrói o socialismo no leste europeu, Cuba importa, e naquele momento importava 70% de tudo que comia. Portanto, era mais que uma questão de importação de mercadorias e bens agrícolas, era uma questão de segurança nacional. Quer dizer, resolver reequacionar a economia cubana, o que significava, portanto, um outro tipo de desenvolvimento agrícola. Neste quadro, Cuba, desde os anos 90, quando estabelece a lei dos investimentos estrangeiros, abre espaço para o capital internacional. Isso não é uma novidade de hoje. Hoje ganha aceleração. Os hotéis todos que existem em Cuba, que foram expandidos fundamentalmente no seu primeiro ciclo, na partir da segunda metade dos anos 90, e que hoje tem um segundo ciclo de expansão, como bem a Vanessa pontuou, esses hotéis são construídos com base em modelo padrão, 49% de capital privado, e a gestão dos hotéis é do capital privado. Um pouco seguindo a experiência que teve China, que teve Vietnã, ainda que seja outro tipo de modelo. Algumas coisas se aprenderam da experiência chinesa e vietnamita, outras são próprias do desenvolvimento cubano. Cuba reorganizou a agricultura, reduzindo drasticamente as chamadas fazendas estatais, expandindo o usufruto privado da propriedade da terra e a criação de um mercado livre de produtos agrícolas, de tal maneira que pudesse aumentar a produtividade agrícola, não expandindo a economia agrícola socialista, mas, ao contrário, reduzindo o seu peso e expandindo economias de tipo cooperativo ou mesmo de tipo de usufruto privado. Não houve privatização da terra, mas houve privatização do usufruto da terra por prazos larguíssimos. Começou com 30 anos, passou para 50, hoje os usufrutos são contratos de 100 anos. Renováveis ad infinitum, ou seja, no fundo, vamos dizer, é um usufruto ilimitado privado da terra para tentar criar uma nova produtividade e expandir a produção agrícola do país e enfrentar esse problema fundamental de Cuba ser dependente de importação de alimentos. Para poder expandir sua indústria do níquel, Cuba teve que atrair capitais externos também. O mesmo ocorreu com a indústria do silício, o mesmo ocorreu com a expansão da sua infraestrutura, em muito menor medida, aconteceu com a indústria da saúde. A indústria da saúde é basicamente 100% com capital
cubano, do Estado cubano, e poucas parcerias. O que a Vanessa bem localizou na política do Raul Castro, ele acelerou essa mudança econômica para dar sustentabilidade ao país, adotando medidas duríssimas. A contrapartida da política que permitiu a expansão dos pequenos negócios, o chamado quentapropismo, foi a demissão de quase 1 milhão de funcionários do Estado. Ou seja, tinha que cortar custos do Estado, não bastava expandir a renda através de uma nova relação entre o Estado e o mercado, ao qual eu já me referi. Era necessário cortar os custos do Estado para preservar o fundamental. O fundamental se localizava na saúde, na educação, na infraestrutura, na defesa, porque Cuba precisa ter exército, Cuba precisa ter capacidade militar. E, com isso, tudo aquilo que não estava nessa lógica começou a ser cortado. Cuba cortou alguns direitos, inclusive. Por exemplo, todas as empresas estatais cubanas ofereciam gratuitamente aos seus empregados café da manhã, almoço e janta. Isso tudo acabou. Inclusive, houve momentos de tensão quando isso acabou e até teve que retornar por conta de pressão, como foi o caso do fornecimento de alimentação na Universidade de Havana, que, quando cortou, teve movimentação estudantil, o governo percebeu que estava cometendo ali um erro e recuou. Mas ele cortou nas empresas estatais. Por que cortou nas empresas estatais? Porque o custo era impagável, nem os mais desenvolvidos países capitalistas do mundo oferecem esse direito. Segundo, porque essa era a janela por aquilo que, jocosamente, os próprios cubanos chamam de socialismo, que é uma parte do socialismo. O que é o socialismo? Cuba tinha tantas estruturas de serviços de baixo controle que era fácil as pessoas pegarem determinadas mercadorias. Por exemplo, os restaurantes das empresas eram lugares onde as pessoas desviavam bens, carne, mantimentos, e vendiam no mercado paralelo. Era o tal do socialismo. Ou seja, os indivíduos, os cidadãos, determinados indivíduos, se aproveitavam daquelas estruturas estatais para desviar determinados produtos e serviços e criar um mercado privado paralelo. Então, o programa do Raul foi um programa de amputar aquilo que não era a essência daquele tipo de sociedade que a Revolução tinha construído, ao mesmo tempo que desenvolveu um novo mecanismo, um novo mecanismo econômico, está desenvolvendo um novo modelo de economia, que é uma versão cubana daquilo que os chineses chamam de economia socialista de mercado. Eu não acho, eu vou aqui fazer uma problematização, eu não acho que, do ponto de vista da realidade cubana, a contradição esteja entre os direitos e conquistas da Revolução e a liberalização econômica. Acho que a contradição fundamental que existe é entre esses direitos e conquistas e a sua falta de sustentabilidade nos marcos da economia construída no período pré-soviético, no período anterior ao colapso da União Soviética. O Estado cubano é forte o suficiente para manter a regulação sobre a sua economia. A maneira pela qual eles abriram o mercado e abriram para o ingresso de capitais é suficientemente regulada para, ao menos até o presente, ou até onde nossas vistas podem olhar, isso significar uma ameaça real e latente às conquistas da Revolução e à sociedade construída pela Revolução. O que ameaça essa sociedade é a falta de recursos econômicos. Não só os recursos econômicos diretos, mas os efeitos indiretos que isso provoca. Vou aqui citar um exemplo, que é a educação. A educação é um dos grandes avanços da Revolução Cubana, mas um dos seus maiores problemas. Por que é um problema? Vou citar 2 exemplos fundamentais. Nenhum país da América Latina tem o grau de formação superior, o percentual de formação superior que tem Cuba sobre o conjunto da população. Isso foi uma grande conquista da Revolução, e hoje é uma enorme dor de cabeça por conta do raquitismo da economia, porque as pessoas se formam engenheiros, as pessoas se formam físicos, as pessoas se formam nas mais distintas profissões que desejarem estudar, só que a economia cubana não gera empregos para essas profissões. E as pessoas, portanto, vão ser ou professores ganhando em moeda nacional, sem acesso aos bens e serviços que estão bilhetados no CUC,
na moeda conversível, ou bem elas vão trabalhar em áreas na qual se tem acesso ao cu, que é a moeda conversível. Vão ser maleteiros dos hotéis, vão ser recepcionistas, vão ser motoristas de táxis. Então, em Cuba é muito natural. Você pega um táxi, você pergunta para o sujeito qual é a sua profissão, ele, engenheiro nuclear. Pô, motorista de táxi, engenheiro nuclear, em qualquer país do mundo, engenheiro nuclear vai ser disputado a peso de ouro por qualquer indústria. Não se tem milhares de engenheiros nucleares espalhados pelo mundo. Está aqui o Wolfgang Mar para me confirmar isso. Não está fácil esse tipo de profissão pelo mundo. Não é? Então, isso é uma contradição, porque isso é um fator de frustração na juventude. Pesado. Pesadíssimo. Segundo exemplo, parte do esvaziamento agrícola de Cuba foi provocado pelo alto nível educacional. Porque os filhos dos camponeses, depois da Revolução, tiveram acesso à universidade. Eles não regressavam, eles não queriam ficar na terra. Eles queriam ir para as cidades. Cuba tem um percentual de população agrícola típico de países capitalistas super desenvolvidos. Ele tem o mesmo percentual de população agrícola que os Estados Unidos, 4%. Grande parte disso é provocado por uma agricultura pouco mecanizada, pouco industrializada, arcaica, e por uma educação super avançada, super modernizada, que atrai os filhos, que historicamente atrai os filhos do campesinato para profissões fora do campo e para as quais a economia não gera suficientes empregos. Então, são exemplos que eu queria dar para localizar o problema. Claro que existem riscos enormes quando você adota o caminho da economia, a chamada economia socialista de mercado, para dar sustentabilidade ao que foi conquistado pela Revolução. Num determinado momento, lá adiante, isso pode gerar não só desigualdade, como tem gerado, é normal que a economia socialista de mercado gere mais desigualdade do que as economias estatizadas. Isso acontece desde os anos 90 em Cuba e continua a acontecer. É normal que ocorra até um certo padrão, embora o Estado tenha leis e ações de controle em relação a isso. Essa desigualdade, no futuro, pode se transformar no surgimento de novas classes sociais, no ressurgimento de uma burguesia cubana, como acontece com a China, que é outro tipo de contradição, ou no Vietnã. Não faz parte, ao contrário do que pensam os chineses e vietnamitas sobre sua própria situação. A direção cubana não considera favorável, não considera positivo que surja uma burguesia cubana, não está no seu escopo programático isso, mas pode acontecer pela dinâmica da própria economia, nisso também a Vanessa tem razão, isso pode sair do controle, há um risco. Agora, não se mover nessa direção era um risco ainda mais doloroso, o risco de Cuba não ter mais condições de sustentar a sociedade tão cheia de valores e conquistas produzida pela Revolução de 1959. Obrigado. Esse pessoal dessa mesa é muito maravilhoso, todos muito, muito atentos ao tempo, ao cronômetro. Bem, então, agora a gente concluiu a primeira etapa, né, que foi a exposição, e vamos abrir agora para as perguntas. Então, o microfone é este aqui. Eu só vou aproveitar aqui minha vantagem de mediadora para lançar uma pergunta já aqui, rapidamente. A gente está tratando muito, né, nessa questão desses 60 anos, e acho que passou por todas as falas, da questão econômica. Então, com o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, tem-se, né, a ideia de que ocorreu a vitória do modelo liberal de democracia e da economia de mercado. Um pouco da fala do Breno e um pouco da fala da Vanessa meio que avalizam isso. Então, Cuba está buscando um pouco entrar nesse modelo e ingressar nessa linha. Então, como que o modelo comunista, socialista, consegue se manter nos marcos dessa economia de mercado e por quanto tempo consegue se manter dessa forma sem ceder à pressão por essa democracia liberal, por esses moldes do que a gente vê em toda a América Latina? Você tem uma pergunta, né? Ah, tá.
Mas quem mais tem pergunta? Boa noite a todos. Eu queria, na verdade, pegar um pouco o final da fala do Breno. A questão do jovem que não assimila o retorno ao trabalho rural dos pais em Cuba não seria um problema geracional que a gente também sofre. Por exemplo, os movimentos de reforma agrária no país, nós temos hoje um montante de mais de 30% da alimentação dos brasileiros vem da pequena propriedade rural, e, no entanto, nós temos só 13% da população no campo. E os filhos também que se formam no campo aqui não querem permanecer no campo. Então, esse não é um problema universal. Só pedir para a pessoa se apresentar, porque está sendo gravado, e também 2 minutinhos, tá? No máximo, a pergunta. É bom que você desça para poder aparecer. Aqui? Tá. Bom, meu nome é Gabriel, sou jornalista. A minha pergunta pega um pouco no gancho do que disse o Breno, com relação à abertura econômica ameaçar ou não as conquistas sociais da Revolução Cubana. Eu concordo com o ponto de vista de que, de fato, os problemas de percurso são mais importantes na ameaça do que a abertura econômica. Mas, por outro lado, essa abertura econômica de Cuba vem num momento em que tem uma desregularização do mercado total, principalmente puxado pelas empresas de internet, que estão entrando em Cuba. Em Cuba entrou a Airbnb, entrou o Google, ameaça entrar a Amazon. E essas empresas têm um potencial de desregulamentação da economia que levou a União Europeia aos joelhos, né? Então, assim, eu queria que vocês comentassem, a Vanessa também, um pouco sobre o que significa a entrada dessas empresas, as chamadas GAFAM, as empresas que são especialistas em subverter governos e políticas econômicas. E o que isso significa para as conquistas sociais cubanas. Alô, som. Boa noite. Sou Alexandro, historiador. Tenho uma questão para cada palestrante. Para o Breno, eu queria... Vou na mesma mão da questão anterior, assim, que é uma certa desregularização da economia, como está sendo colocado em Cuba, e eu estou pensando, sobretudo, das remessas de dólares das famílias, né, norte-americanas que chegam para os cubanos, e, sobretudo, são famílias geralmente brancas, que recebem muito mais valores do que as famílias negras, e que isso já está começando a gerar, e assim, por conveniência do Estado, eu não sei o que a gente pode pensar sobre essa questão, mas também pensar esse descontrole, como isso poderia ser aproveitado em nome do bem-estar social em Cuba, mas que parece que está acontecendo alguma coisa fora do controle. E eu queria aproveitar também para perguntar sobre essa histórica relação internacional, como que esse dinheiro, quando entra em Cuba, sobretudo desde os anos 60, e essa dependência em relação à União Soviética, com relação aos gastos militares, que eu acho que é uma questão muito importante também, sobretudo se a gente for pensar na participação de Cuba nas guerras africanas, sobretudo Angola. Para a Vanessa, uma questão com base nas suas experiências, das suas visitas, se você conviveu e você acompanhou o movimento das mulheres negras em Cuba, que vem num movimento de autoafirmação muito forte, mas parece que o Estado ainda não entendeu a questão do racismo, que é histórico na ilha, né, e que são justamente dos momentos de crise em que eles aparecem com muito mais força. E, para o José Reinaldo, eu fico pensando no seu relato, que tem um relato sobre a história da Revolução cubana, com um certo tom heróico, e eu entendo que isso é necessário para a gente valorizar a Revolução, mas eu também quero colocar, quando a gente se priva de expor as contradições que acontecem na história, então, por exemplo, não apareceu nas suas falas o OMAP,
perseguição aos homossexuais, a questão do racismo. São temas que, às vezes, a direita se apropria desse debate para desvirtuar completamente a revolução. Então, em que medida a gente também não tem que se apropriar dessas contradições da revolução e não para deslegitimá-la, senão para poder valorizá-la e poder, com seus erros, também a gente aprender, não só com os acertos, mas também com os erros. Obrigado. Mais alguém? Eu acho que roda ao contrário. A gente tem meia hora, então acho que a gente pode usar aí uns 7 minutos para cada um. E aí depois fazemos o encerramento rapidamente. Pode ser assim? Que acho que teve umas perguntas bem. Bom, então começamos com o Breno. O senhor não gira mais rápido, devagar. Não, é que eu presto atenção aqui, então eu não consigo enxergar, meus olhos são fracos já. Vou responder primeiro a sua questão. Há um fenômeno universal do abandono do campo e o problema geracional. Todos esses problemas são, de alguma maneira, todos os países, outrora grandes produtores agrícolas, viveram. Agora, há uma particularidade da situação cubana, ou duas particularidades. Do ponto de vista educacional, uma oferta para a juventude cubana de educação que nenhum país do seu porte econômico, até mesmo um pouco maior, como é o caso do Brasil, o Brasil tem um porte econômico muito maior que o de Cuba, a oferta de educação superior é um incentivo ao abandono do campo em larga escala, porque as pessoas saíam para ter acesso a profissões impensáveis antes da Revolução, até um acesso educacional impensável antes da Revolução. Há um segundo elemento, o baixo grau de mecanização da economia cubana. Ou seja, a economia cubana é uma economia que sofreu um processo de baixa produtividade. Então, certos países puderam reduzir drasticamente sua população agrária, sem reduzir sua produção agrícola. O Brasil é um caso desses, né? O Brasil reduziu sua população agrária, em um espaço de 50 anos, para 1/5 do que possuía antes, e multiplicou sua produção agrícola por 50 vezes. Não é a realidade cubana. Por esse descompasso entre outros fatores, mas a expansão das ofertas para a juventude vir para as cidades, especialmente a educação, e, do outro lado, a debilidade da economia agrícola do país. Porque o país preferiu construir o sistema de estado de bem-estar social com a tal da poupança externa soviética, como referi. Durante muitos e muitos anos, continuou um país da monocultura da cana para poder atender o mercado dos países socialistas, e a sua economia agrícola teve muito pouco investimento para se mecanizar e se desenvolver. Então, tem uma situação atípica em Cuba, que é essa combinação entre a evasão do campo e o baixo grau tecnológico da agricultura cubana, que só agora, nos últimos anos, tem sido enfrentada. Então, esse é um fator. A pergunta sobre, que fez o companheiro ali, eu não gravei seu nome, Gabriel, sobre os riscos que vive a economia cubana com a entrada dessas empresas como Airbnb, Amazon e outras. Potencialmente, esses riscos estão sempre presentes. O grau de regulação é forte. E nós temos que levar em conta que o que garante que uma determinada via econômica não leve à desconstrução de um modelo de sociedade é o controle do poder político. Se você abrir mão do poder político e, portanto, da capacidade de regular em nome dos interesses da revolução e da classe trabalhadora que é hegemônica no Estado cubano, você abre mão desse poder político, você abre mão do poder de regulação. Enquanto você preserva o monopólio do poder político e é capaz de exercer a regulação, você contém os problemas. Até o momento, por exemplo, a Airbnb foi uma mão na roda para Cuba, por exemplo. Fantástica mão na roda, porque abriu uma possibilidade turística impensada e uma renda adicional para uma boa parte da população cubana, que tem um quarto livre, que tem, às vezes, 2 quartos livres, que remodelou a casa dos pais que faleceram e, com isso, criaram uma pequena uma casa que pode alugar para Airbnb. Por enquanto, isso não tem sido um problema, ao contrário, muito bem-vindos tem sido e tem trazido resultados positivos do ponto de vista da renda nacional. A questão fundamental é o monopólio do poder político. Isso também é uma resposta à questão que a Vanessa coloca. Eu não acho, Vanessa, a Vanessa está aqui do meu lado.
Eu não acho que Cuba esteja buscando, que o problema de Cuba seja só depois do fim da União Soviética e que a questão fundamental seja ela se integrar ao mercado capitalista mundial. Eu acho que o problema da relação entre o Estado e o mercado é anterior ao fim da União Soviética. O caminho que Cuba escolheu foi possível por conta da existência da poupança externa soviética, mas ele era atípico. A chamada ofensiva revolucionária de 68, que estatiza tudo, ela se justifica politicamente, economicamente, ela é um desastre. Ou seja, ela trouxe só problemas para o país. Esses problemas não se manifestaram numa crise social ou numa crise econômica porque havia poupança externa soviética. Então, é um problema de uma discussão mais ampla, que vai além de Cuba, que é uma discussão sobre construção do socialismo, e especialmente construção do socialismo em países pobres, porque em países ricos a situação seria de outra dimensão. Como resolve isso nos países pobres, onde você tem que construir uma sociedade que oferta direitos e serviços universalizantes, porque esse é o escopo de uma sociedade socialista, e você tem baixo grau de desenvolvimento das forças produtivas. E como é que você desenvolve essas forças produtivas num espaço relativamente curto de tempo? Então, acho que é um problema em relação ao Estado e mercado que anterior ao colapso da União Soviética. E a maneira de impedir que isso descambe é o monopólio do poder político, ou seja, que o sistema político não se altere. Porque se ele se alterar e ele passar de mãos para qualquer partido ou qualquer bloco que defenda a restauração da ordem capitalista, o futuro de Cuba será o futuro que tiveram os países da antiga Europa do Leste. Haverá restauração capitalista. E aí você terá uma economia que já não será de mercado, mas não socialista, e você verá a destruição rapidíssima de todas essas conquistas e direitos da Revolução. Então, a questão do poder político, eu acho que ela é vital. A pergunta do companheiro professor de História aqui, está ali, teu nome? Alexandro. A questão da liberalização eu respondi, eu vou responder a questão dos gastos militares. Cuba, ao se integrar ao bloco socialista, ela passava a exercer não só funções econômicas ou ideológicas, mas também funções militares. Fazia parte do pacto do bloco socialista. A Guerra Fria, embora não tivesse sido marcada por um enfrentamento aberto e direto entre os campos e as duas superpotências de cada lado, ela teve enfrentamentos militares importantíssimos, em especial nas guerras de libertação, no qual Cuba teve um papel fundamental. Cuba teve um papel fundamental porque sua capacidade de se desenvolver militarmente no território africano era pelas características da guerra na África, pelas características de guerra, de combinação de guerra regular e guerra irregular na África, pelas origens, pelo clima, pela geografia, pelas características do povo. Por todas essas razões, Cuba tinha um papel a desempenhar. E ele desempenha a partir do momento, para poder desempenhar esse papel, evidentemente, que os gastos ou investimentos militares da União Soviética na modernização do exército cubano eram essenciais. Então, tem que se compreender isso não na lógica de uma relação de dependência, mas na lógica de um país, quando se integra a um bloco, que não era um bloco comercial, era um bloco político, cultural, comercial e militar. Cuba tinha papéis, tinha tarefas, tinha uma missão, tal como todos os demais países, e ela exerceu. Acho que eu não deixei nenhuma pergunta em aberto das que me fizeram, e o meu tempo também já acabou. Vanessa, por favor. 7. Tá. Começar pela sua pergunta, Vanessa. Mas, bem brevemente, que eu acho que o Breno respondeu bem, é todo o debate sobre a ideia do socialismo em um país só, né? Na verdade, Cuba teve momentos muito à vontade em termos econômicos quando ela teve ajuda, quando ela não estava sozinha ideologicamente e financeiramente, né? E a partir do momento que você tem que existe essa solidão ideológica e financeira, né, nos projetos de petróleo, né, de compra da produção local, você tem um apelo para o que está rolando, né? Então, assim, antes da Revolução, os Estados Unidos compravam 91% da produção açucareira de Cuba. E isso se repetiu depois com a União Soviética. Então, né, enfim, só isso. Agora, a questão do Gabriel. Gabriel levantou a questão aqui, que é a questão do meu tema de tese, de doutorado. Eu trabalho o Google como agente diplomático dos Estados Unidos em Cuba depois da reestruturação, do restabelecimento das relações
entre Estados Unidos e Cuba, né? E o que tem feito o governo cubano em relação ao Google é catastrófico, assim, tipo, o governo senta para conversar com o Google, assim, numa boa, e todas as questões da problematização do que significa hoje o Google dentro, né, principalmente da discussão da esquerda, é ignorado. Uma vez, tem uns 3 anos, eu conversei com um economista que me dizia, olha, eu tive em algumas reuniões com o Google. Eu falei, mas e aí? Eles não estão questionando nada sobre a postura do Google e tal. Aí ele falou, o governo está fazendo vista grossa porque precisa agilizar uma quantidade de coisas e a questão da internet é muito complicada. Então, isso está dado. Assim, os caras vão entrando aos poucos. Ao mesmo tempo, o Google entrou inicialmente com um projeto muito mais ambicioso, antes, inclusive, da visita do Obama, em dezembro de 2014. Eles fizeram uma visita em julho de 2014. O dono do Google, né, o chefe, o cabeça, o Eric Schmidt, com um cara de um think tank que chama Google Ideas. E o Google Ideas, quem puder pesquisar, dá uma olhada, porque isso é muito impressionante para uma empresa de comunicação, é um think tank de geopolítica, que atuou no Oriente Médio durante a Primavera Árabe. O cara que é o cabeça do Google Ideas é um cara, eu estou vendo um sorriso companheiro ali, que sabe do movimento da coisa, é um cara que trabalhou no Departamento de Estado dos Estados Unidos, trabalhou com a Condoleezza Rice e com a Hillary Clinton, e hoje está no Google Ideas. E é o que tem feito essas visitas a Cuba, né? Então, por exemplo, a questão do Airbnb, eu acho que o Airbnb, discordando um pouquinho, assim, ele facilitou muito para quem está fora e para quem viaja para Cuba, mas existe, para evitar justamente essa questão da desigualdade no aluguel dos quartos e das casas, existe uma tentativa muito grande como fala, de fiscalização de quem aluga casas em Cuba. E o Airbnb desregula isso completamente. Então, por exemplo, agora as licenças, tem alguns meses já, as licenças para conta-propistas, em várias áreas, mas a questão dos quartos é uma delas, está bloqueada justamente por conta da evasão fiscal, né? Então, tem uma dificuldade gigante de reorganizar a economia interna com a chegada dessas empresas. Até porque essas empresas elas chegam num espaço, isso acontece muito com a Europa está fazendo esse debate, acho que é o debate um pouco mais, enfim, meio torto, mas é o que tem discutido mais isso hoje, é a questão que o Google tem uma oficina financeira num país, que a oficina jurídica é em outro, e os caras fazem todo um movimento em que eles não pagam imposto em lugar nenhum, né? Então, assim, esse é o ponto da economia liberal que vai engolir a ilha, que vai engolir a economia da ilha, assim. E isso tira, por exemplo, Cuba do debate hoje a gente fala em software livre, né? Todas as movimentações que acontecem hoje em Cuba em relação à distribuição de produtos de bens culturais, né, de séries, música, tal, não sei o quê, ou de conexão, existem coisas acontecendo com uma juventude que estudou na Universidade Cubana, que produziu isso sozinha, sabe, com um cabo, que ligou um apartamento no outro, e que, de repente, tem um caso que é o da SNET, ou a rede, que eles chamam, que fez esse movimento todo, e o governo não faz essa conversa. Essa conversa está acontecendo em outra esfera. Alexandre, me sobrou pouco tempo, mas a sua pergunta é muito importante sobre a questão do racismo em Cuba. Eu, quando fui a primeira vez, fiquei muito decepcionada, porque eu não entendia que era possível que eles estivessem, inclusive, num processo anterior ao que a gente estava no começo dos anos 2000, em relação ao debate com o racismo. Assim, é muito chocante. Mas isso se dá, e isso está num livro do Carlos Moore, que é
um cubano que ele fala que ele é a favor da revolução, mas ele é contra o regime, em que ele discute por que Cuba não tratou a questão do racismo. E eu gosto de uma explicação que ele dá, assim, muito rapidamente, porque a gente não vai ter tempo de falar disso com mais detalhe, mas eu sugiro o livro e o trabalho do Moore em geral. Eu acho que ele é muito mal interpretado por várias pessoas e é uma leitura importante. É que ele diz assim que o Fidel, quando ele assume, ele diz: não existem pretos e brancos, somos todos cubanos. E aí ele detona uma questão que é a história do país, né? Que é como se hoje a gente dissesse isso no Brasil e a gente ignorasse, né, um processo colonizador, um passado escravocrata, né? E, enfim, eu acho que isso está acontecendo, né? Em Cuba você tem a questão da violência policial, ela existe, né? E ela é direcionada à população negra. Os índices sociais e econômicos de participação e tal da comunidade negra é muito menor. Então, você tem questões que, ainda que dentro lá do parlamento, né, tantos negros, tantas mulheres negras, existe uma possibilidade, mas assim, o discurso político negro para um país colonizado, escravocrata, não existe, ou está começando, sei lá, nos últimos 4, 5 anos é que eu vejo isso florescer com mais facilidade. E depois a gente pode falar sobre as remessas, que eu anotei umas coisas aqui. Zé, por favor. Bom, agradecer à Nena, ao Gabriel, ao Alexandre e à Vanessa, aqui, nossa moderadora, que apresentaram as perguntas. Não dá para responder, obviamente, uma vastidão desses temas. Eu vou dar um pitaco em cada uma dessas coisas. Eu vejo assim, gente, o socialismo de estatização plena e de planificação centralizada, com todos os defeitos e problemas e lacunas e deficiências que havia, ele foi uma realização, digamos, soviética do século XX, com suas grandezas e misérias. Eu acho que com mais grandezas do que misérias, não é? Com um saldo importante para o progresso dos povos soviéticos e da humanidade. Mas, nas atuais circunstâncias do mundo, esse tipo de socialismo não é possível hoje. Tanto é assim que até mesmo a República Popular e Democrática da Coreia, como é o nome próprio da Coreia do Norte, já está também se aprestando a fazer o mesmo, que a China fez, numa escala coreana, óbvio, que o Vietnã fez e que Cuba está fazendo. Isto pertence a uma espécie de inevitabilidade em face das novas condições do mundo, após a derrocada do socialismo soviético e após a imposição objetiva, inelutável também, do que se chama globalização. Então, os países socialistas precisam ter em conta este cenário internacional se querem continuar desenvolvendo-se como nações soberanas, independentes, autodeterminadas e socialistas no sistema político. E o que eles estão fazendo não é nada mais, nada menos do que retornar a uma noção elementar do marxismo, que dizia assim, que as forças produtivas, as relações de produção precisam estar em conformidade com o grau de desenvolvimento das forças produtivas. E as relações de produção plenamente socializadas não estão em harmonia com forças produtivas atrasadas de países atrasados, como era a China, como foi a União Soviética nos primórdios, como é Cuba, Vietnã, etc. Então, é preciso dar esse passo atrás para, portanto, colocar na ordem do dia como tarefa prioritária o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento das forças produtivas, sem abrir mão daquilo que é essencial no socialismo, que são as conquistas sociais, que são os avanços todos que foram citados, e sem abrir mão de uma outra coisa que é também uma noção elementar da teoria do socialismo e da prática do socialismo, que é o exercício do poder político pelos trabalhadores através do seu partido ou de um conjunto de forças de vanguarda, socialistas, comunistas, revolucionárias, e de instituições que expressem a participação majoritária
desta classe nas instâncias do poder. Então, isso que o Breno falou, é fazer concordar essas reformas também com a afirmação da autoridade política das forças revolucionárias. E isso tem a ver com outro princípio do socialismo e do marxismo, que é a construção de um mundo de paz. O mundo está ameaçado por perigos de guerra. Então, é preciso encontrar as formas de os países socialistas darem a sua contribuição para a paz mundial. E as políticas externas que têm sido postas em prática por esses países, incluindo Cuba, eu acho que fazem parte disso. Haja vista a contribuição enorme que Cuba deu, diplomática e política, na construção dessa magnífica instituição chamada CELAC, que os governos de direita e neoliberais, que estão tomando conta do conjunto da América Latina hoje, estão se aprestando a liquidar a comunidade dos Estados latino-americanos e caribenhos, que é uma contribuição nossa, latino-americana, e de Cuba, para a criação de uma democratização das relações internacionais e desse mundo chamado multipolar, que ainda está indefinido. Então, esse é o meu pitaco sobre essa questão das reformas que Cuba está fazendo. Eu vejo com otimismo. E acho, meu caro Alexandro, que essas reformas embutem uma autocrítica, não haja dúvida sobre isso. Quando o Estado cubano e o Partido cubano e a sociedade cubana chegam a essas conclusões, aí está implícita uma autocrítica sobre os erros que eles hajam cometidos no passado, não é? E, finalmente, eu queria me referir a algo que não deu tempo de falar, mas que foi tocado aqui na questão dos gastos militares, e o Breno abordou. Essa questão dos gastos militares e da presença de Cuba em expedições internacionais militares fazem parte do exercício da manifestação de um dos valores mais elevados da ética revolucionária cubana, que é o internacionalismo, que foi exercido de maneira política quando eles criaram uma organização chamada Tricontinental, no começo dos anos 60, a OLAS, que era a Organização Latino-Americana de Solidariedade, que também era uma organização política, de relação com a esquerda latino-americana como um todo, na época, com grande estímulo aos processos de luta armada que houve aqui, a criação da OSPAAL, que era a Organização de Solidariedade com os Povos da América, Ásia e África, os programas mais médicos, que foi uma grande novidade aqui no Brasil hoje, isso é um programa do Arco da Velha, muito antigo, uma expressão do internacionalismo cubano, e que estão disseminados os chamados exércitos de batas brancas, que é como eles chamam as brigadas médicas cubanas, atuando nos lugares mais recônditos da terra. E mencionei agora a fase atual do ciclo progressista que a América Latina vivenciou, que foi uma presença bastante construtiva de Cuba na construção das novas instituições da integração latino-americana, e as expedições militares, sobretudo Angola, África do Sul e Etiópia, algumas das quais, como foi o caso de Angola, a pedido do Agostinho Neto, líder da Revolução Angolana, da Guerra da Independência de Angola, e ao arrepio da posição da União Soviética, porque, na época, o Brezhnev enfrentava condicionamentos e dificuldades e ele não aconselhou. E, apesar disso, Cuba mandou a sua expedição militar a Angola. Portanto, isso era uma expressão do internacionalismo. Eu acho que esses problemas que aparecem na discussão do socialismo, com isso eu termino, que sempre aparece essa questão da restrição às liberdades, esses problemas que aqui foram mencionados, a questão de compreender o componente racial, essa questão de alguns direitos civis, algumas questões civilizacionais, como é o caso da população LGBT. Isso são problemas objetivos, isso são problemas também culturais e fazem parte das vicissitudes da construção do socialismo, porque há um momento em que o país precisa de uma centralização maior, de um exercício mais ostensivo
do monopólio do poder político, e cada coisa precisa de um tempo certo para ser resolvida. Bem, então aí a gente concluiu a etapa de perguntas e o debate. Nos resta alguns minutinhos que a gente pode abrir aqui para as considerações finais. 2 minutos para cada um de considerações finais. Tá bom, Breno? 2 minutos? Quer mais? Quer negociar isso? Não, tá ótimo. 2 minutinhos de considerações finais, a gente faz encerramento e bien. Quer começar, Vanessa? Para a gente diversificar a ordem? Diversificar, fazer aqui o... Bom, gente, sei lá, já falamos tanto, né? Não, eu estou muito contente com o debate. Eu acho que é sempre um problema levantar as questões mais sensíveis de Cuba. Pelo menos eu vejo isso cada vez que eu tenho uma conversa com algum amigo, porque a gente tem que defender e tal. E eu acho que a gente tem que defender o que foi muito legal e a gente tem que discutir o que não foi tão legal assim, o que a gente pode melhorar, porque as coisas ainda estão acontecendo. Fukuyama perdeu, a história não acabou, e a gente precisa continuar se movimentando para construir novas coisas. Então, entender as experiências passadas, entender onde a gente perdeu a mão, etc., é fundamental. Eu acho que a esquerda hoje tem muito para colaborar com Cuba, porque a gente passou a mão na cabeça de Cuba há muito tempo. E hoje existem questões que deixaram o país, de certa forma, atrasado em alguns debates. Então, principalmente pelas dificuldades que a gente tinha. Outro dia eu estava até conversando com um amigo, enfim, de um partido, etc. E a gente estava exatamente nessa discussão, e ele me disse, não, mas é porque a gente faz a discussão sobre Cuba em casa, e aí a gente precisa defender. E é muito só que, assim, para eles, né, em termos latino-americanos, a gente precisa fazer com que mais pessoas tenham direitos, a gente precisa fazer com que as nossas ideias circulem, a gente precisa melhorar a vida, né, do nosso continente colonizado, ainda escravocrata, né, ainda machista, ainda homofóbico. Então, para terminar, assim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem hoje uma devolutiva, uma devolução para dar para Cuba. Tudo que ela deu para a gente nos anos 60, 70, tudo que a gente aprendeu desse processo, eu acho que é a hora das esquerdas mundiais devolverem em trocas que Cuba, pelos problemas que ela teve que enfrentar, pelo gigante que estava do outro, algumas milhas ali de distância, ameaçando ela todo o tempo, teve dificuldade de enfrentar. Eu acho que esse é nosso papel hoje. E muito obrigada, viu, por terem vindo. Valeu. Sou eu, Breno? José, pode ir. Bom, gente, apenas agradecer a atenção de todos vocês, a participação. Eu acho que o debate é extraordinário, as questões, claro, todas estão em aberto. Eu vejo assim, nós estamos vivendo uma fase muito difícil no nosso continente e no Brasil, com esse retrocesso tremendo advindo de golpes e de eleições manipuladas por um monopólio midiático que acabam resultando em vitórias da direita, como acabou de acontecer no último domingo, na Colômbia, em que o presidente da República, eleito, antes mesmo de tomar posse, fez uma roda de imprensa ontem, uma coletiva de imprensa, ele declarou que não vai nomear um embaixador para a Venezuela, porque a Venezuela tem um governo ilegítimo. Então, o cara chegou com a faca nos dentes, o cara chegou para proclamar uma guerra. E a missão dele é provocar uma guerra de fronteira com a Venezuela. Então, nós estamos vivendo momentos de grandes perigos, ameaças mesmo à paz e à estabilidade, à segurança dos povos. E, num momento como esse, eu acho que não é um momento de pessimismo, é um momento de realismo, é um momento de olhar para frente, e acho que debates como esse, por singelos e pequenos que sejam, ajudam a que a esquerda e as forças progressistas e as pessoas que se interessam pelo progresso social e pelo progresso humano e civilizacional, ajudem a que as pessoas reflitam, a que as pessoas estudem, a que as pessoas investiguem. Eu vejo que o momento de reacionarismo, como nós estamos vivendo, é também um momento de preparação de quadros, preparação de militantes, preparação de ativistas.
Então, eu acho que uma atividade como essa é muito bem-vinda, porque semeia, acumula e dá elementos para que a gente avance nos nossos propósitos libertários, democráticos e independentistas. Muitíssimo obrigado. Breno? Eu queria novamente agradecer o convite. Quero dizer que quanto mais plurais e diversificados são os debates sobre quaisquer questões, melhor. Cada qual sempre participa com as suas ideias e com os seus limites. Eu, por exemplo, tenho os meus limites em alguns assuntos. Eu quero até dizê-los publicamente, porque acho que é importante para esse debate. Enquanto Cuba estiver subordinada ao bloqueio norte-americano, o peso da solidariedade a Cuba é muitas vezes superior à crítica de qualquer problema que Cuba possa, qualquer problema ou erro da Revolução Cubana. Eu confesso que eu sou muito moderado, mesmo em relação às críticas que eu tenho, porque considero que, como jornalista e militante de esquerda, minha obrigação fundamental é a solidariedade com a Revolução Cubana, enquanto ela viver essa situação de bloqueio que existe já há tantos anos. A mesmo ponto de vista eu tenho, por exemplo, em relação ao Vietnã. O Vietnã, assim, é um compromisso que eu estabeleci quando jovem comigo mesmo. Depois de vitoriosa a Guerra do Vietnã, em 75, quando unifica os países, eu disse, o Vietnã pode fazer por 50 anos qualquer coisa que eu aplaudo. Qualquer coisa. E vai ter meu aplauso, porque tem o bônus da guerra mais formidável já travada por Davi contra Golias. Então, tem um bônus. Pode fazer qualquer coisa. Pode... O impensável. E da minha boca só haverá silêncio. Mas a minha posição pessoal. Não é? É um critério que não me coloca como um adversário da pluralidade. Ao contrário, eu acho que quanto menos jogral e mais debates tivermos sobre os problemas, com perguntas diversificadas, como tivemos aqui, com posições diferentes como aqui, melhor, para que as ideias se choquem, a gente possa produzir conhecimento a quente. Agora, cada qual com as suas ideias e cada qual com os seus limites. Muito obrigado. Então, aqui, em nome do evento, eu agradeço a cada uma e cada um que participou deste evento. Quero dizer que, pelo emocionante e diversificado da conversa, talvez vocês queiram continuar a se informar sobre os temas, não só de Cuba, mas também da América Latina. Todos que estão aqui trabalhamos com isso, então, o Zé Reinaldo, vocês podem seguir e acompanhar as reflexões e os pensamentos dele no blog Resistência. É .info? .cc. Resistência.cc. Das Ilhas Coco. Das Ilhas Coco. Então, no blog Resistência. A Vanessa está finalizando um livro que deve ser publicado pela editora Elefante, provavelmente ano que vem, 2019. Os escritos dela, a gente acompanha pelo Outras Palavras, que está no Diálogos do Sul, em breve também. O Diálogos do Sul, que é o site que eu estou tocando agora, que sou editora lá, também traz reflexões sobre a América Latina, sobre Cuba e afins, então meus escritos e pensamentos estão por lá. E Breno Altman, no Opera Mundi e no programa 20 Minutos, que todas terças e sextas estão ao vivo no Facebook e no YouTube, correto? Bom, então é isso, gente. Muito obrigada a todas e todos. Até uma próxima. Nossa, impressionante. Eu nunca vi isso. Parabéns para a mesa. Eu nunca vi.